Valeu, irmãos. Amém. Amém. Mais um domingo que, né, Manuel falou, né? Mata um leão todo dia. E o domingo é o dia do descanso. É dia de cultuar o leão da tribo de Judá. Abram aí de Tiago, vai ver sobre fé e obras, né? O papel de cada um. O que são essas obras? Para que servem? Se o cristão tem que fazer, não tem que fazer, quem é salvo por elas ou não. E assim, vamos debater e discutir algo sobre isso, né? Eu vou eu tento introduzir aqui com vocês, eu quero ver do verso Tiago 2, do verso 14 até o 26. Se quiser tempo, vou até o 26. Né? Não, mas dá tempo, uma horinha, mas está uma hora e 10 tempo. Vamos ler, eu quero fazer de verso a verso, mas eu vou ler até o 26 e depois eu vou ponto a ponto em cada verso, certo? Já 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, trate-se de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. Se você quiser ter certeza de que a fé sem obras é inútil, por acaso não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras, que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Rabi foi justificada quando acolheu os emissários? Acho que você está espia, não é a mesma coisa. E os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Tiago dá uma repreensão. Pode sentar, irmão. Tiago dá uma repreensão aqui aos irmãos essa carta que ele escreveu, né? Essa carta que ele escreveu foi em meados dos anos 40, né? Anos 40 da era cristã. E ele escreveu aqui, lá no início ele diz aos judeus da diáspora, né? Lá no capítulo 1, as igrejas que estavam sendo levantadas ali fora de Jerusalém, né? As igrejas tanto compostas por gentios e por judeus, a maioria judeus, mas também tinha os gentios no meio, né? E a gente vai falar justamente sobre fé e obras. Paulo fala também sobre fé, né? Ele é salvo pela fé, né? Não por meio das obras, para que ninguém se vanglorie. Acho que é Efésios 2,5. Abram aí, por favor. Não teve errado, é Efésios 2,5. Aí leiam aí, por favor. Já é uma coisa muito fácil, uma coisa quase contrário do que o Tiago está dizendo aqui, não é? Quase contrário do que ele está dizendo aqui. E a gente vai ver que, senão a Bíblia tem contradição. Um estava se contradizendo o outro, né? Então não seria uma escritura perfeita, não seria inspirado pelo Senhor. Mas a gente vai ver que ele está falando, os dois estão falando da mesma coisa, só de aspectos diferentes, mas na mesma coisa. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente por Cristo, pela graça sois salvos.
É isso. Isso, né? Isso não vem de vós, né? Em nome de Deus ele diz aí, né? Esse chegou só tarde. Só até, né? Isso. É graças sois salvos. Paulo fala em suas cartas muitas vezes que a gente é salvo por fé. E é verdade. Salvo por fé mesmo. Mas não sem obras. Quando Paulo fala nas suas cartas que a gente não é salvo por obras, ele está falando das obras do legalismo judaico. A circuncisão, a dieta de comer as comidas que os judeus não comiam, guardar o sábado. Os judeus pensavam que eram salvos por causa disso, por causa que guardavam esses mandamentos, mas não guardavam no coração, né? Já Tiago fala aqui das obras. A gente é salvo por obras, mas também por fé. Primeiramente fé em obras. Pensa os dois como se tivesse assim, um encosta para o outro, né? Tiago e Paulo, mas com inimigos diferentes, mas com a mesma espada, né? Com espadas iguais, vamos dizer assim, mas com inimigos diferentes. E só eu fiz uma introdução aqui bem pouco extensa, eu vou ler para os irmãos. Os irmãos, se tiver dúvida, podem levantar a mão para perguntar. Bom, essa seção do livro de Tiago, né, que é do verso 14, do 14 ao 26, tem levantado dúvidas na mente dos leitores da Bíblia, nós, né, dos estudiosos da Bíblia, porque parecem contradizer o ensinamento do apóstolo Paulo. Parece mesmo que quando você lê assim, poxa, é uma coisa contrária do que Paulo está dizendo. Refere-se à questão de fé e obras. Nas suas epístolas, aos Romanos e Gálatas, né, Paulo fala justamente também muito isso, aos Romanos e aos Gálatas, ensina que não podemos ser salvos pelas obras. Recebemos a salvação somente pela fé. Nessa passagem, já de Tiago aqui, nessa passagem, Tiago afirma que somente a fé não é suficiente para a salvação. Então já é uma aparente contradição, né? Para que ocorra a salvação, a fé precisa estar acompanhada de obras. A contradição é apenas aparente. Os estudiosos da Bíblia concordam que os dois autores inspirados estavam dando significado diferente às mesmas palavras. Quando Tiago usa a palavra fé, ele se refere a um consentimento meramente intelectual. Só de dizer, não de discernir, mas de dizer, eu tenho fé. Mais ou menos isso. Quando Paulo fala de fé, ele se refere à convicção. É diferente, convicção de fé que traz consigo um consentimento e vontade. A gente vamos agora para os versos, aí os irmãos entenderam até aqui, né? Conseguiram entender. Né? Quase assim, quando o Tiago foi escrito e Efésios foi escrito primeiro. Você sabe dessa informação aí? É porque quando o Tiago escreve a carta dele aqui, ele serve para um público mais judaico. Tiago primeiro do que Efésios, do que Paulo. Eu não me lembro o ano, não vou dizer quartamente quem foi o primeiro. Eu acho que começa a criar essa dúvida aí, porque uma deve sair primeiro, né? E todo mundo aprende aquela primeiro ensinamento, né? Aí a outra possivelmente Efésios foi primeiro, possivelmente, porque justamente quando Tiago escreve essas cartas aqui, ele fala é uma igreja mista, né, de judeus e gentios, é uma igreja mista. Então já tinham evangelizado bastante já aquele público, né? Efésios que a gente vê quando Paulo vai lá em Tiago não, em Atos, né? É uma igreja muito, poder falar dessa igreja, ela é uma igreja muito judaica, raiz judaica muito forte. E ele combate quando ele diz essas obras, que toda vez que Paulo fala de obras nas cartas dele, está falando justamente desse judaísmo, desse judaizante, da lei, que eles queriam imprimir de todos os jeitos que os gentios fossem circuncidados, obedecessem a lei de Moisés, fizesse todos os que os judeus faziam. Isso não era o que Paulo que mais Paulo combateu nas suas cartas, né? Por isso que no concílio lá em Jerusalém, no capítulo 15, eu acho que dos Conectores,
no capítulo 15 de Atos. Judeus e gentios, era uma briga muito acirrada na igreja, mas graças a Deus o Espírito Santo orientou todos a viver uma vida. É o que eles mais falavam lá em Atos 15, é justamente não que os gentios se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos. Não imponham aos gentios que eles sejam circuncidados, guardem o sábado e a dieta judaica, né? Era justamente isso que eles combatiam bastante. Paulo, quando fala de obra, é justamente combatendo isso, os legalistas. Já Tiago aqui vai falar de fé com obras, que é o que a gente vai adentrar agora na lição, né? Quando Paulo fala de obras, que eu acabei de falar, se ele se refere às obras da lei, às obras do legalismo judaico que nunca podem salvar a alma. Quando Tiago fala das obras, ele se refere às boas ações que fluem naturalmente de um coração cheio de amor para com Deus e ao próximo, de um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho. Paulo combate o legalismo e Tiago fala de um coração de ajudar o próximo, de ajudar, né? Um coração cheio de amor com Deus e com o próximo. Coração, não, fofo, a palavra correta, cheio de amor para ajudar, né? No verso 14, ó, já vamos começar a entrar no texto, vamos acompanhar comigo aí, irmãos. Por isso na primeira enquete do grupo eu coloquei: você sabia que Paulo fala de obras diferentes das que Tiago fala? Que é justamente essa parte que Daniel acabou de explicar, né? Enquanto Paulo fala das obras relacionadas ao legalismo, à lei, Tiago fala das boas ações. Tá? Então aqui três pessoas colocaram como não e outros como vou saber na EBD. Eu mesmo fui bem sincera e disse não, porque eu não sabia. Eu só pensava que era a ordem dos fatores. Um falava sobre obras e outro falava sobre fé. Mas os dois falam sobre fé, os dois falam sobre obras. Mas obras de caridade, boas ações e obras relacionadas à lei, né? À legalidade. E a gente vai deixar bem claro aqui que assim, você não é salvo por boas ações, mas também você não é salvo se não tiver ela. A fé, ela anda em conjunto. Os dois andam juntos. A fé e obras, elas andam juntas, nunca separadas. A gente vai justamente explicar isso aqui no decorrer da lição. No verso 14 diz assim, Tiago: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Ele está mais ou menos explicando assim, já falando para a igreja, né? Quando ele escreveu essa carta. Ele está se referindo à declaração de fé. Como ele está dizendo, eu tenho fé, mais ou menos assim. Não vai chegar para ele e vai dizer, eu tenho fé. A declaração de fé dos convertidos. Tiago pergunta qual é o proveito dessa declaração se não for acompanhada de obras, atitudes que comprovam essa fé. Ou seja, ela tem que ser comprovada. Tem que ser. Eu não vejo. Eu provar que eu tenho fé. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo de uma árvore, que foi bem mais didático. A gente vê uma árvore, eu não vejo a seiva que alimenta a árvore e ela fica bem verdinha, né? Mas eu vejo os frutos que ela dá. Eu vejo os frutos dessa árvore. Então, eu não vejo sua fé, mas eu vejo os frutos que vocês podem dar. Vocês não veem minha fé, mas eu vejo os frutos que eu posso dar. Isso comprova se sua fé é verdadeira ou não. Eu li, né? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É a pergunta, né? Será que essa fé pode salvá-lo? No verso 15. Se um irmão, aí já vai perguntar, ele fala isso, né? Se você vê um irmão necessitado e você não ajudar, que fé é essa? Mais ou menos assim. Que fé é essa? Você tendo condição de ajudar, vai ainda. E se você não tiver condição, você tenta arrumar meios de ajudar, né?
Não, mas eu conheço uma pessoa ali, deixa eu ligar para o professor ajudar você. Eu não posso estar podendo agora nesse momento, mas você está tentando, né? Ele diz, ó, no verso 15, ó, se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitado de alimento diário, aparecer alguém, um irmão, está precisando de alguma coisa, se você não fizer nem o mínimo para poder ajudar, né? E dizer que vai só orar. Precisa só orar. Não é diminuir na oração. Não. Mas é assim, a fé ela tem que ter a prática. Isso. Tem que ter a prática. Diz aqui, ó. No verso 15, né? No 16 também. E um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Meu irmão necessitado, vai, rapaz, meu irmão. Virgem necessitado, vai então, vai em paz. Nós vamos orar por você. Deus vai cuidar, Deus E eu vai podendo prover. ajudar. E outra, a Ele gente está não combatendo precisa... justamente esse coração ainda que não foi quebrantado, né? Não está de ajudar. Em todos os momentos que Jesus ajudou, ele disse, vai em paz. Ele orava e ajudava com atitude. Jesus sempre teve a atitude de ajudar. Não foi? Você ia falar uma coisa? É que a gente não precisa ser ricos para poder ajudar. Não. O pouco que a gente tem, a gente... Ah, fulano está precisando de mantimentos em casa. Eu não tenho uma feira para dar a ele. Mas eu acredito que chegar um quilinho ali de feijão e de cuscuz já ajuda. Né? É verdade. O Tiago fala aqui de atitudes práticas. Vocês, ao falarem isso para eles, sem lhes dar nada, o proveito deles será igual ao da sua declaração de fé. Não vale Ou nada. seja, do valor. Não vale nada. Igual a sua declaração de fé. Se essas obras, que são frutos genuínos, são frutos genuínos da verdadeira fé, qual será o proveito no dia em que Deus virá sentar e julgar a sua alma? Porque nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Pedro fala nisso, que nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Tiago é bem sensível aqui com esses irmãos, porque os irmãos chegavam, mas como é que deve fazer a declaração de fé dele lá, mas não tinham atitudes de um verdadeiro convertido, de querer ajudar, vive uma vida pregressa, que vai falar mais também aqui. Porque a fé aqui, nesse contexto que o Tiago está falando, a fé com obras de ajudar e a fé com obras para seguir os mandamentos de Deus, seguir a palavra, o verdadeiro convertido, né? Aí Ou mostra, seja, fé para obedecer e fé para fazer as boas obras. mostra aí que o judeu antigo não tinha esse costume de ajudar, né? Estavam só ligados na lei. E tinha uma lei lá atrás que para ajudar o estrangeiro, ajudar as viúvas. E ele não praticava isso, né? Isso. Por isso que chega Paulo e Pedro aí, tá errado. Os judeus eram bem. Era lei, cumprir a lei, porque os rituais da lei. Mas esquecia dessa, né? Aí eles traziam para si com méritos próprios deles de ser salvo. Seguir a lei, não seguir todo o ritmo da lei direitinho aqui, então eu vou ser salvo porque eu sigo isso. Não é assim. O salvo, o verdadeiramente salvo, ele faz isso porque já foi salvo, porque já foi salvo, a fé já está nele. Ele vai refletir, né? Vai resultar boas obras. Mas na verdade ele estava esquecendo dessa lei, né? Depois tu procura. Tem uma lei lá que diz que é para ajudar o estrangeiro, a viúva, né? Os órfãos. E os judeus esqueceram disso aí, era só a lei de ritual, né? Só o legalismo, só o que Paulo fala é legalismo, o legalismo judaico. E eles impunham isso ao povo e Ela eles quer mesmos não falar. cumpriram. Não, Pode tentar. não, o que eu tô sentindo eu vou falar depois. Tá bom. Quero tirar a dúvida depois. Tá bom então. A gente vai parar No final. para um tempo para vocês perguntarem. Super a gente responde. No verso 16 a gente estava, né? Fica aqui. E não é necessário não ajudar, que proveito é isso? Não aproveito nenhum, né? Se você não puder ajudar seu irmão, que fé é essa que você não pode ajudar? Os espíritos e os católicos usurparam isso aqui do cristianismo verdadeiro. Porque
Você vai perguntar para um espírita ele ajudar, ele ajuda mesmo, ele faz de tudo para lhe ajudar. Tu conhece alguns espíritos, Porque ele é tu conhece apegado a alguns outros. também. Porque justamente eles focam só nisso aqui, na hora, nas obras, eu salvo porque eu fiz as obras. Mas não é uma fé verdadeira. Tem uma mesmo que ela diz que vai ajudar todos os animais que ela puder da vida. Cada esquina ela tem uma gatolândia, uma canelândia, né? Tem um bocado de uns cachorros que ela fica. Ela sai com um bocado de ração assim no meio da rua. Ela disse, eu prefiro ajudar animais. Não, tudo bem. Mas assim, ela disse, não, Deus sabe. Eu tenho um coração bom, eu juro para os animais. Deus vai ver isso. Eu comentei isso com o Daniel uma vez, e o Daniel olhou para mim, porque Daniel é bem mentiroso. Daniel olhou para mim e disse, mas Jesus morreu por humanos, não foi por animais. Tá bom, só ajuda. É porque assim, falando nesse contexto, tem uma coisa, mas o povo em Deus é muito animais, mas Jesus não morreu por animais, não. A criação foi corrompida com a queda, foi, mas Deus morreu para salvar seres humanos. Morreu para salvar seres humanos, não foi para animais, não. Tem céu de animais, tem inferno de animais, não, a Bíblia não me diz isso. Se tiver, ele será revelado, né? É meio duro assim, quem gosta muito de animais. Não, aí também a gente não pode dizer que é para maltratar animais, jamais, estou dizendo isso. E que não é para gostar, para não ter um animalzinho em casa. Quem gosta, pode ter, né? Pode ter. Só não pode botar em lugar de pessoas. Eu prefiro os animais do que a pessoa. Vou orar para o seu cachorro. Eu uma oração para mim, não é uma oração inútil, né? Assim, para mim, posso ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, não pode corrigir também, não tem problema não. Então é por pessoas. Jesus morreu por pessoas, né? Pessoas. Ele está consumado por pessoas. Né? No verso 17, Tiago continuando aqui, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Nossa fé tem que ter atitudes de obra. Nossa fé impulsiona nós a fazermos boas obras. Impulsiona, não é o contrário. As boas obras vão impulsionar a minha fé, não. Primeiro, a fé vai impulsionar boas obras. E é justamente o que os Espíritas dizem. Primeiramente, fazer muitas obras para um dia ser salvo, né? Tem espírito também que gosta de adotar muita criança. O que tinha lá perto de casa tinha quase 30 filhos. Uma mulher ia tendo filho e disse, não, a minha fé me obriga a adotar para eu cuidar do menino. Que Deus está vendo. Mas qual Deus que está vendo? Deus ou Deus? Isso. Aí eu coloquei aqui, no verso 17, a explicação. É inútil se nenhum tipo de vida, se a fé não tiver obras. É inútil, sem nenhum tipo de vida. Ela não produz nenhum resultado e não pode levar à salvação. Não pode haver fé verdadeira que falhe em produzir boas obras. A verdadeira fé, ela vai produzir boas obras, que eu acabei de dizer. Essas obras vistas aqui como cuidado pelos pobres, visto nesse contexto que eu estou lendo aqui, cuidado com os pobres em ajudar. Mas também com boas obras de todos os tipos. Não só de ajudar, mas de acolher também. Acolher o irmão, dar um conselho, e assim, vários tipos de obras que podemos fazer, né? Aí já aqui, Tiago já muda. Ele troca a chave aqui, já no verso 18. Ele troca a chave. Aí os autores dizem aqui que quando você está escrevendo o texto e você faz uma pergunta que quer indagar você mesmo. Aqui, né, que chama diatribe. Os escritores chamam essa palavra diatribe, que é você questionando a você mesmo quando está escrevendo o texto. Paulo faz muito isso também, né? Paulo faz muito isso em Romanos. No verso 18 ele diz assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei minha fé. Alguém dirá,
Mas eu tenho fé. Você dizendo para mim, mas você tem fé. Eu tenho fé. Aí eu pergunto, mostre-me sua fé com as obras. Mostre sua fé com as obras, né? Tiago pergunta. Aí vem o Espírito e diz, olha, eu não mostro minhas obras. Pronto. Aí você vai, então me mostra sua fé. É. E com as obras ele mostraria a minha fé. Tiago fala. Era mais ou menos assim. Nesse ponto, Tiago introduz a visão de um oponente, né? Um oponente discutindo com ele, que rejeita a ideia de que a fé possa existir sem obras. É tipo um oponente que rejeita a fé, né? Ele não rejeita as obras. Só tem fé. Só salvo pela fé mesmo. Não precisa fazer obras não. Só salvo pela fé. É mais ou menos assim, é o oponente aqui de Tiago. Aí ele diz assim: para aquele que diz que a fé e obras podem existir independentemente uma da outra, Tiago responde: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele fala aqui que fé e obras sempre vão andar juntas. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos sem elas. Entendeu? Nós não somos salvos pelas obras, mas também não somos salvos por elas. Dá um exemplo, o oponente de Tiago aqui. Eu tenho fé, mas não faço nada. Fico sentado só no banco, só escutando o sermão. Não faço nada. Eu vejo o irmão necessitado e faço nada. Mas vejo a igreja brigo necessitando. com você e bato Vejo a igreja necessitando de algo, de ajuda, mas não faço nada. Eu tenho fé. Essas obras que falam, essas obras seriam somente para ajudar o próximo, ou quando falar fé sem obra é morta? Ou essa obra também diz fazer alguma coisa para a igreja, para o Senhor, tipo igual vocês fazem, pregam no Obedecer ao Senhor. Aí a fé sem obras mortas quer dizer ajudar só o próximo, ou é o conjunto de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa na igreja? É ajudar o próximo, fazer algo na igreja, obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra. É um conjunto. Não é só fazer obras, boas obras. Por exemplo, o oponente aqui está dizendo: eu tenho fé, né? Eu tenho fé, mas não faço nada. Que fé é essa? Que fé é essa? E esse nada está incluso tudo isso que você Tudo falou. é. Ou ministrar, ou ensinar, ou limpar o templo, ou quando isso aqui tudo se apaga e se fecha lá fora, continuamos fazendo o quê? O testemunho também de vida. É uma obra de fé, né? Seria a prática. A prática A cristã. prática, o movimento que a fé produz em você. Porque muitas vezes você diz, eu tenho fé, mas não faz nada, não se mostra nada, não se há fruto, não se há uma ramificação de tudo aquilo que você diz que propaga. Se você diz que tem fé sem obra, é morta. Só passa da sua fala. É. Por isso o exemplo da árvore é bem ilustre. Bem ilustrado dentro da árvore. Eu não vejo a seiva que alimenta a árvore, ela está bem verdinha, né? E dá frutos. O fruto ali, vamos dizer, o fruto é a obra que é a árvore. O fruto é a obra da árvore. E resulta, né? Isso, o resultado da fé da árvore. Por isso que Cristo, ele amaldiçoou aquela árvore, foi a figueira, não foi? Que era bonita, folhosa, frondosa, verde, mas ele procurou um fruto. E não tinha. É a mesma coisa que se dizer, eu tenho fé, e aí Cristo diz, cadê as obras? Não tem. Todo cristão, isso não é só para os líderes, não. Todo cristão, ele tem que mostrar frutos. Porque quando a Bíblia era escrita, era para todos os cristãos, não é só para os líderes, né? O cristão tem que dar frutos. Eu entendia que eram só essas obras, né? Que é servir a Deus, servir na igreja e tudo mais. Mas desde que inclui também ajudar o próximo. Ajudar o próximo, com certeza. Que nem a gente falou no papel, para ajudar. Porque ele diz aqui, no verso 15. No verso 15 não. Se o irmão ou irmã tiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e onde vocês disserem, vão em paz, tratem de aquecer-se e se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, a fé tem que nos impulsionar a, na prática, ajudar aquele irmão naquela necessidade. Entende? Se você não tiver na hora meios, mas você pode conseguir, eu falei, conseguir
Mas quer dizer que essas obras não incluem somente eu ajudar o Não, próximo, não, tem não que só. servir também Que é justamente como no decorrer do tempo a gente vai falar. Aí ele vai falar justamente não só servir, ajudar o próximo, mas também obedecer, que ele vai falar se eu aqui. ajudar só o próximo, então tem que ser Outras coisas. O catolicismo trouxe isso para si também, porque só de ajudar, você vai nos purgatórios, vai purgar os meus pecados lá, para depois ser salvo. Né? E aí vai falar também, como vai falar de ajudar, mas também falar de obedecer, que é justamente que a gente vai adentrar daqui a pouco. O verso 18 até o 26. E obedecer ao Senhor. Né? Os irmãos entenderam até aí, né? A parte de fé e obras que andam juntas, sempre juntas, vai andar entrelaçado assim. Entrelaçado. Fé e obras vão andar entrelaçadas. Não um independentemente da outra. Eu acabei de dizer. No verso 19, né? Tiago respondendo ainda a esse questionador que está aqui. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem que Deus é um só, eu sabia. O demônio crê que Deus é um só. O ser humano, muitos creem que Deus são vários deuses, né? Isso é Tiago dando uma dura dos irmãos aqui. Vou pôr uma hipótese aqui. Se você tivesse um diálogo com um demônio, ele nem crê que Deus é um só. Ele sabe que Deus é um só. E treme. Porque muitos cristãos sabem que Deus é um só e não tremem. Vivem uma vida devassa aí. Eu vou botar uns exemplos desses jogadores de futebol. Tem um monte que diz que é evangélico, né? Cristão. A vida dele é a vida de cristianismo. Porque o testemunho também é uma obra. Das principais. O testemunho é a obra da fé. Deus lhe deu fé e o testemunho vai dizer a sua fé. É a obra, é o fruto. Só de você ser uma nova criatura e mostrar esses frutos de arrependimento, ali você já está a obra, já estão vendo as obras do Senhor em você, né? Você mudança de meu amigo. Aquela doutora Ludmila, vocês sabem bem, ela faz um culto todo esporadicamente na casa dela. E ela não se diz cristã, mas ela faz algumas obras, como deu uma igreja a uma determinada pastora. Deu uma igreja, pô. Deu uma igreja a uma determinada pastora e acha que isso está levando a outro canto. É isso. O que ela faz, ela não mudou nada, mas ela acha que o que ela faz de obras é suficiente. E o que eu acho incrível é essa pastora não ensinar ela. Mas assim, infelizmente tem muitos que vão por ela. É famosa, aí está em membros, né? A arrecadação melhor e assim sucessivamente. Aí não quer combater o pecado. A verdadeira igreja cristã, a igreja de Cristo, ela sempre vai combater o pecado. Não aceita o pecado no meio dela. Não aceita o pecado no meio dela. A pessoa comprou o templo lá, né? Comprou o templo, dá dízimo bom, enche a igreja. Mas também vem aquela pergunta, será que ela deu de coração ou deu pensando já em receber muito mais do que pelo olhar que ela vai receber? Não, eu vejo assim, eu imagino, será que essa pastora tem coragem, mas o seu modo de vida está contra a vontade de Deus. Essa pastora vai combater com vamos dizer, o maior dizimista da igreja? Era para confrontar? Era para confrontar, né? Porque de acordo com a Bíblia, ela vai aceitar tudo. Porque quando eu me lembro de Ananias e Safira, né? Mas é como eu gosto do maior que me veio agora na mente é Ananias e Safira. Não é da de Atos? O que é que Ananias faz? Ananias e Safira faz primeiro, né? Eu sei que eles vão e deixam o dinheiro lá aos pés dos apóstolos, mas não foi o dinheiro todo. Ele não podia ter dado nada, podia ter vendido a propriedade e não ter dado nada. A questão foi uma mentira, né? Dizer A que questão foi uma mentira. tudo que Não, vendi, pensava de ter contado, mas mentiu. vendi Vendeu por certo preço, mas tinha sido outro preço. essa parte aqui vai ficar, mas eu fiquei com uma parte. Pronto. Poderia, se
estava sendo verdadeiro. Né? Estava sendo verdadeiro. Mas naquele tempo que o Espírito estava ali, hein? Aí que eu vi. Era uma igreja bastante fervorosa, né? Fervorosa naquele tempo, porque era o início, né? O início da igreja de Cristo, da caminhada. No verso 19 de Tiago, eu vou ter uma explicação aqui, ó. Tiago cita corretamente a crença num Deus único e verdadeiro, como o princípio central da fé judaica. Está em Deuteronômio 6. Todo cristão, todo judeu, ele declarava essa fé. Lá vai ele. Deuteronômio 6,4, que é o chamado Shema. Todo judeu declarava isso. Todo judeu tem que ter essa declaração já quase que memorizada. Declarava o quê? Que Deus é Deus? Vê aí, mano. 3. Não, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Nosso Deus é o único Senhor. O Tiago fala aqui no verso 19, até o demônio crê que Deus é o único Deus mesmo. E tem gente aí que crê em vários deuses, mas não crê no Deus verdadeiro. E tremem. Os demônios tremem. Aquela passagem lá do demoniado Gadareno, né? Quando Jesus vai lá, né? Eles tremem quando vê Jesus. Marcos 5, acho que é Marcos 5. E quando eles verem Jesus, é tu que veio nos julgar agora? Ainda não é a nossa hora. Mas ainda não é nossa hora. Eles reconheceram a autoridade de Jesus, né? Até a hora deles eles E tremeram quando viram Jesus. E tem muitos cristãos que estão na igreja, mas não tremem, não têm a mínima vergonha de cometer várias coisas e ainda de se chamar cristão. Eu fiquei com raiva daquele povo fiquei com raiva daqueles gadarenos, viu? Porque expulsaram Jesus porque perderam os povos. Porque perderam os povos. Logo os povos. Entendeu a conexão que ele fez? Logo os povos. Essa declaração todo judeu fazia, essa Deuteronômio 6. Todo judeu tinha que declarar que nosso Deus é o único Senhor. Né? Isso é chamado Shema. Tiago, porém, salienta, né, a insuficiência dessa declaração, uma vez que até o demônio crê isto e treme. Ou seja, Só declarar não é suficiente. É a mesma coisa de dizer eu sou crente. E a sua vida é a vida de crente? Isso, Aí já é a eu obra. tenho fé. Entendeu? Aí já é a Mas- obra, é a vida. Eu usei o Olha exemplo o que desses fala jogadores aí. um costume em nosso meio também. Não, mas você tem que ter testemunhos. Ah, mulher, Deus sabe da minha vida. É tipo assim, não se meta não, Deus sabe da minha vida. Ele combatendo justamente isso aí, Tiago. Você tem que ter obras, né? Mero assentimento intelectual, a fé cristã, mero sentimento da fé, mero sentimento intelectual da fé cristã, né? A fé que salva, como Paulo e Tiago igualmente afirmam, aceitam a verdade do Evangelho e agem em conformidade com ela. A verdadeira fé cristã. Tiago e Paulo, né? Tiago e Paulo. Então ficou bem claro, os irmãos entenderam que são obras diferentes que Tiago fala e que Paulo fala? Porque se a gente não entendesse bem direitinho, à primeira vista, lendo Você vai... tanto as epístolas de Paulo e as de Tiago, estão se contradizendo. Ou até lá fora, né? Onde, olha, eu provo para você que a Bíblia se contradiz. Então essa é uma aula que nos explica a você também dizer, e eu provo para você que ela não se contradiz. Estamos falando sobre obras em aspectos diferentes. Você, através do que você está sendo, do que está sendo ministrado, você saber impor, né? E falar e defender a palavra. Quando a gente vê o público que Tiago fala e o público que Paulo fala, são dois públicos distintos, assim, em relação. Um público estava querendo praticar a lei. A lei completamente e a outra não, só vou E a ficar outra sentado. só Eu tenho dizendo fé. que tinha fé e não tinha a boa ação. boa Porque Deus é bom, então que sejamos bons também. Justamente. Mas já entrando no segundo tópico aqui, ó, no verso 21, aí a gente vai falar, ó, uma fé que salva produz obras de obediência, que é o que você está cantando. Obras de obediência. Ou
seja, a obediência também A obediência é uma obra. Entendeu? Aí, por isso aqui, ele usa o exemplo de Abraão, obediente, né? Lá com o sacrifício de Isaac, e usa o exemplo de Raabe também, a gente vai falar. Ela creu, é tanto que quando ela viu os espíritos, ela disse, eu ouvi falar o que o Deus de vocês fez. Aqui está todo mundo com medo desse Deus, né? E eu sei que vocês vão sair vitoriosos. Aí ela vai e faz um acordo com eles para ajudar a casa dele. Ó, no verso 21, vem aqui, ó. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E aí, foi ou não foi? Foi pelas obras? Porque veja bem, capítulo 15 vai dizer Esse que... é o mais complicado um pouquinho de explicar, mas eu vou explicar para vocês. Capítulo 15 de Gênesis vai falar lá que... Abra aí, 15:6 depois. Deixa eu apertar aí, 15:6 de Gênesis. Não pode tudo lá, né? Então vamos lá. Aí creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Creu, né? Só lá, já disse creu, né? Creu Abraão no Senhor e isso foi creditado e imputado como justiça. E esse momento aí foi quando Deus justamente renovou a promessa, né, para ele. Porque ele estava perguntando justamente se o filho dele viria através de Eliezer, o seu servo. E Deus vai e renova a promessa e diz, não, vai ser natural teu, sangue teu. E Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Mas aí Tiago disse o que, irmão? Aí vamos ler aquilo que eu coloquei. Não foi pelas obras que Abraão foi justificado? Uma pergunta, né? Olhando de modo superficial, Tiago parece contradizer Paulo. Isto é, Paulo nega que Abraão foi justificado por obras, entre aspas, né? Abra aí Romanos 4:2. 4:2, Romanos. já vou entender bem direitinho. Perguntem, viu, gente? Se quiser perguntar. Para não sair achando que a Bíblia está se contradizendo. Quem achou pode ler. E deixa também Gênesis aberto, 15:6. A gente pode até pegar essa parte de Abraão. Quem estava estudando Abraão esse tempo todo, ele foi 3 meses estudando esse grande patriarca, né? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Olha só. Aí Gênesis 15:6, né? Deus reafirmando a promessa a Abraão, né? Quando Paulo escreve isso aí, ele está argumentando justamente a partir de Gênesis 15. Gênesis 15, que Abraão, argumentando a partir de Gênesis 15:6, que a fé de Abraão lhe foi atribuída para a justiça. Romanos 4:3, é aquele olha. Contudo, aí já Tiago, a afirmação de Tiago neste versículo, que foi por obras que Abraão foi justificado, não está baseada em Gênesis 15:6. Não está na mesma perspectiva de Paulo, em Gênesis 15:6. Está baseada em Gênesis 22. Abra aí, Manuel, 22, 9 e 10. Gênesis 22, 9 e 10. Ou seja, eles dois estão falando, Estou falando da mesma coisa, mas de diferentes. perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. 22, Do 9 e 10. 9 e 10. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Isso. Que muitos anos mais tarde de receber essa fé, lá de Gênesis 15, né? Abraão. Em que muitos anos mais tarde, Abraão se aproximou para oferecer Isaque como sacrifício. Assim, Tiago, ao que parece, tem em mente, aqui, né, no verso 21, aqui um sentido diferente da palavra justificar, como atestam as diferentes passagens da Escritura. Os que diferentes
e os diferentes acontecimentos na vida de Abraão, os quais Tiago e Paulo se referem. Paulo usa a palavra justificar, né, que a gente leu em Romanos 4, principalmente para enfatizar, né, o sentido dessa declaração de ser declarado justo por Deus através da fé com base no sacrifício expiatório de Cristo. Isso é verdade. Ou seja, Somos Abraão declarados justos baseado na fé, no sacrifício expiatório de Jesus, né? Que é Romanos 3, de 24 a 26. Já Tiago usa a palavra justificar, principalmente aqui, em Tiago 2, 21, para enfatizar a maneira como foi. A maneira pela qual as obras demonstram que uma pessoa foi justificada, como atestam as obras que a pessoa pratica. Por exemplo, obedecer ao Senhor, como Abraão fez aqui, obedeceu ao Senhor, quando foi sacrificar Isaac. Então Paulo fala, Abraão creu e foi justificado. Isso. Aí Tiago vem e complementa e diz, além dele crer e ser justificado, ainda provou essa fé dele. Por isso diz que resultando em quê? Na obediência de levar o seu filho ao sacrifício. Lá na epígrafe, quando vai em Gênesis 22, né? 22, Deus prova Abraão. Quase todas as Bíblias tem, né? Deus prova Abraão. E justamente provar essa fé justamente com obras. Deus nos prova justamente para a gente ter essas boas obras. Nossa fé é provada para dar fruto de obras. Fruto de obras. Entenderam, irmãos? Amém? Alguma pergunta? Pergunta? É um pouco só mais complexo, mas são a mesma coisa de aspectos diferentes, né? São a mesma coisa, mas vendo de aspectos diferentes. Obedecer ao Senhor é obra da... Porque se a Bíblia tem contradição, então a Bíblia não é verdade. Jesus falou, não é verdade, né? Ele levantou a mão. Uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, que, por exemplo, agora foi dito que Deus nos prova para provar também a nossa fé com boas obras. Só que também nada impede que, não é que Deus é obrigado a lhe provar, que você também realizar você pode provar por sua própria fé, por sua própria vontade de ser melhor, de buscar a sua melhor. Justamente, nada impede, não é só você provar a sua fé para você ter atitude de boas obras. Não é necessário. Aí vem a prática cristã do dia a dia, né? Exatamente. Fazer isso que ele está falando. Enquanto mais você praticar, apenas Deus vai precisar de provar. Justamente. Já no verso... É por isso que Tiago usa esse exemplo de Abraão, mas não com a visão lá de Gênesis 15, mas com a visão do sacrifício de Isaac. Ou seja, já com o resultado da fé. Entende? A nossa fé ela tem que ter um resultado, senão ela é morta. Morta como um corpo sem alma. E ele fala isso no verso 26. No verso 26. Tiago fala justamente aqui no verso 26. Só que como tu já falou, no verso 26 ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, né? Assim também a fé sem obras é morta. E o corpo morto faz o quê? Me diga. Só presta para ser enterrado e apodrecer. Só apodrecer, né? No verso 22 e 23, deixa eu ler aqui, ó, para continuar. Você percebe que a fé, olha, aí Tiago já explica, deixa bem mais claro agora. Você percebe, no 22, você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E que se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Uma fé tremenda com atitudes. Nossa fé tem que demonstrar em atitudes, nossas atitudes. Né? A gente falou de ajudar, mas também de agora está falando de obedecer. Ajudar o seu irmão e obedecer a palavra. Obedecer o que Deus disse. Abraão obedeceu. Vá, Abraão, vou querer seu filho. E ele foi. O filho que tu tanto ama. Deus ainda é enfático, né? Ele disse: ó, esse filho aí que tu tanto queria, tanto ama, se eu quero ver. Isaac tem mais ou menos entre 12 e 16 anos ali, né? E ele foi. Isaac até um monte, né? Moriá, Monte Moriá, não é isso? Até Isaac já estava com as obras da fé também. As obras da fé, porque aí porque ele estava acreditando no pai,
Vocês veem, eu coloquei aqui, vocês veem, portanto, que um homem é salvo pelo que faz, tanto como pelo que ele crê. Quando Abraão ofereceu Isaac, em Gênesis 2, Tiago se concentra no ato de obediência de Abraão, ao passo que Paulo se concentra na declaração de Deus de Abraão. Eu falei lá no início, a declaração de fé, a respeito da justiça de Abraão. Este foi chamado amigo de Deus, em contraste com aqueles que não têm atos de obediência, que possuem sua alegada fé e que são vistos como amigos deste mundo. Tiago 4,4. Gente que declara ter fé em Deus, mas suas atitudes não se diz que a fé é no Deus verdadeiro. A fé é nele mesmo. Porque se diz declara cristão, se declara crente, que faz várias coisas. Que cristianismo é esse que você professa? Professar de boca até o demônio, que nem o Tiago fala que crê, né? E as atitudes. Tiago 4,4. Abra aí, Tiago 4,4. E, ou seja, as atitudes dos demônios, claro, né? Não é de obediência ao Senhor. Mas eles creem. Eles creem e tremem. E Tiago tremem. fala. Creem e E tremem. sabem o destino deles e o final deles. Leia Tiago 4,4, por favor. Está no capítulo Meu 2. Deus, vocês não sabem que a amizade que o mundo é amizade com Deus. Que a amizade do mundo é amizade com Deus. Tem que ter essa amizade que Abraão tem. Amigos de Deus. A gente tem como privilégio Abraão. E chama de adultos, né? É. E aí eu me lembrei da administração agora de Gislaine aqui, que ela praticamente esboçou aqui, expôs o livro de Oséias. Não foi Oséias que foi aqui, se casou com a prostituta, amando de Deus? E nesse relato assim, eu disse, mas por que ele casou com a prostituta? Eu já tinha lido e não tinha observado isso, mas na explicação dela, na exposição dela, ela disse, a prostituta representava Israel, o povo de Deus. Israel. Ou seja, a prostituta que tinha Deus como Senhor, mas se deitava com outros homens. Gente, isso é muito forte, isso é muito horrível. É Deus olhar para mim e minha noiva me traiu. É justamente isso. Mas ainda Mas eu ainda amo e ainda quero. Ah, para, senão, meu Deus. E ainda está pronto a aceitar esse perdão dessa traidora. E continuar o relacionamento. Um relacionamento, só que dessa vez um relacionamento sério e verdadeiro. Que ele também não vai querer estar sendo traído. Ninguém quer. Já no verso 24, já tentando no final, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago argumenta que a fé verdadeira nunca está sozinha, mas que ela sempre produz obras. Efésios 2,10. Paulo justamente concordando com essa fala de Tiago, 2,10, Efésios 2,10. Aqui, o próprio Tiago e o próprio Paulo trouxe para nós o exemplo de Abraão. Mas aqui a gente aprendeu a diferenciar no que a perspectiva que o Tiago está falando e a perspectiva de Paulo sobre fé e obras. Os irmãos poderiam me dar exemplos, citar exemplos aqui para nós, na Bíblia, de fé com obras, sem ser Abraão? Vamos pensar. Pense em alguém aí. Tiago e Paulo trouxeram o exemplo de Abraão, mostrando a sua fé resultando na sua obra. Aí traz até o exemplo do sacrifício, né? De Deus pedir Isaac e ele iria até lá o monte, chegar até levantar o cutelo. Se não fosse a voz de Deus dizer Abraão, ele teria dado o filho dele a Deus. Então, ou seja, ele provou a sua fé, provou que tinha fé, provou que obedecia a Deus. Outro exemplo na Bíblia que a gente poderia mencionar, uma pessoa que teve essa fé e na prática também mostrou que... Eu acho que foi Jacó. Jacó? Em que momento? No momento em que ele se arrepende, o Espírito Santo faz a obra dele se arrepender e se reconciliar com seu irmão. Boa. ele tinha que enfrentar o irmão. Por causa que E não, enfrentou com todo não cuidado. traiu o irmão, não foi enganou o irmão? Foi. Verdade. E eu já estava aqui pensando, Daniel na Cova dos Leões, por exemplo. Aqueles três na fornalha, né? Isso, foi provado sua fé. Não se curvou, Daniel não deixou de orar. E aí eu fico me perguntando, e se Deus me provar?
Tem muitos exemplos na Bíblia, né? Eu A não prova fácil, Senhor. gente não para para ver. Tiago podia usar vários exemplos aqui, é porque ele usou o exemplo de Abraão, que é o pai da fé deles. Isso. É o pai da fé deles. E eu pedi para a gente citar exemplos, que é para a gente saber realmente se a gente entendeu. Quando a gente entendeu. Entendeu? Entendeu que a nossa fé tem que resultar? Aqueles três, quando não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, não, Senhor, ó, a gente te obedece, a gente respeita a Babilônia, mas a gente não vai se curvar perante a estátua, porque a gente serve a um Deus único, a um Deus vivo. Ou seja, a fé que eles professavam ter naquele império ali, naquele reino, eles provaram no dia que era para ser ajoelhado. Né? Lê Efésios 8:10, por favor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A fé produz boas obras para que a gente pudesse andar, caminhar sobre boas obras, sobre boas atitudes. Olha só, então outro já está ministrando aqui para mim também. A fé não é só acreditar que vai acontecer. Ah, eu tenho fé que Deus vai fazer, que Deus vai prover. A fé também é resultar dessas obras. No verso 25, de igual modo, será que também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os espias emissários e os fez partir por outro caminho? No verso 25, ele usa agora o exemplo de Raabe, bem distante já da uma gentia, né? Ele usa o exemplo de Abraão, ele vai para uma gentia bem grande, prostituta. Olha o contraste. Tiago usa o exemplo de fé e obras de Raabe quando acolheu os espias hebreus, né? E escondeu do exército de Jericó. Ela teve fé no Deus dos hebreus e que suas ações eram uma prova de sua fé. A ação dela de guardar os espias era a prova de fé desse Deus que eles não ouviu escutar. Que com certeza o que Deus fez foi todas as nações ali. Não foi somente. E ela só de escutar. Veja como a fé não é só escutar e descer para o coração. Tem uma passagem que diz assim, papai, eu não quero falar disso. Eu conheço um rapaz que perdeu o céu por 20 centímetros. Aí a distância da cabeça para o coração. Ele não escutou, mas não levou para o coração. Porque essa fé dela salvou até a família dela. Salvou ela e a família dela, veja. A fé salvou ela e a família dela. Ou seja, ela creu que quando eles viessem, né, para derrotar Jericó, ia derrotar mesmo, porque ela já conhecia, já tinha ouvido falar sobre o Deus deles. Quando a gente vier aqui, a gente vai destruir tudo, mas você vai ficar, você e sua família. Amarre esse cordão escarlate aqui, e você não será tocado. Ela creu no que eles disseram. Verdade. Até porque ela também estava correndo risco de vidas. Caso descobrisse que ela estava escondendo aqueles espias. Isso. No verso 26, já partindo do final, partindo do final, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando um corpo e espírito estão separados, ocorre decadência e morte, né? Morte. Similarmente, quando a fé e suas obras, quando um corpo e espírito estão separados, ocorre decadência e morte. O corpo apodrece. O espírito sai, o corpo apodrece. Similarmente, a fé e obras têm que andar juntas. Uma não pode ficar separada da outra, senão não dá o resultado que Deus quer que dê o resultado. Obras de obediência estão separadas. As obras de obediência não estão separadas à fé. As obras de obediência não estão separadas à fé. Tem que andar juntas, caminhando lado a lado. Os irmãos entenderam a exposição aqui de Tiago, que a igreja entenda que fé e obras andam juntos e para dar bons frutos dignos de arrependimento. Ter fé, muitas pessoas aí no mundo dizem ter fé. Eu não sei em qual Deus elas dizem que tem fé. Mas nós
os cristãos verdadeiros têm que declarar essa fé em forma de atitude, de ajudar e principalmente de obediência. Principalmente de obediência, igual a Abraão, ser obediente é o fim. Vai vir fornalha, essa maluca vai ser fornalha, vai vir jaula do leão, a cova, vai vir o buraco, o poço que José jogaram em José, mas nós temos que permanecer firmes na convicção de que Deus é o nosso porta-voz, o nosso Salvador. E fé e obras caminhem sempre juntos em nosso coração, para que possamos viver uma vida cristã verdadeira. Amém, irmãos? Próxima lição é qual? Quem é? É Manuel, qual é, Manuel? Seu tema? Servos que não servem. Servos que não servem. Outro tema Igreja bastante cheia de propício servos que não servem. para a igreja cristã de hoje, né? Que fale de noite, chame o pessoal para vir PVD, chame, fale como foi a aula, aprenderam bastante, que as pessoas possam ter essa vontade, essa gana, né? Vamos dizer assim, de aprender mais de Deus. Porque fica só no sábado e domingo, fica só uma coisa não é muito robotizada. Vamos aprender mais do Senhor, e tem muitas mais coisas a revelar na sua palavra. Amém, irmãos? Nada.